Isabela Monteiro parou no corredor do terceiro andar e olhou para eles por uns 3 segundos. Não mais. Salto fino, couro italiano, a marca discreta no lateral que ela reconhecia sem precisar se abaixar para confirmar. Os dois estavam alinhados com o cuidado milimétrico de quem foi instruído antes sobre a importância de parecer à vontade num lugar que não era seu. A porta era a do quarto conjugal, o que tinha a janela voltada para o jardim, a fissura pequena no rodapé que Rafael prometeu consertar em março e jamais consertou, o travesseiro de corpo que ela comprou no 5º mês de gravidez, porque as costas não aguentavam mais sem apoio. 7 meses e 2 dias de gestação. Uma mala que ela tinha visto no hall de entrada ao chegar. Um marido que não atendia o celular desde o meio-dia. A mão foi automática até a barriga, gesto que ela nem percebia mais quando fazia, e a outra apertou a pasta de documentos que trazia do escritório. Isa. Rafael apareceu pelo corredor com a gravata afrouxada e o passo de quem tentou chegar antes que ela chegasse, mas chegou tarde. Eu ia te explicar hoje à noite, mas você chegou mais cedo do que. Que horas ela chegou? Isabela não se virou. Isso não é o ponto mais. Que horas, Rafael? Não era pergunta. Ele passou a mão no cabelo, um tique dela que já sabia ler, o gesto que vinha antes de qualquer coisa que ele não queria dizer. Por volta do meio-dia, minha mãe achou que fazia sentido, com a reforma no apartamento dela ainda rolando, e o quarto de hóspedes aqui tem banheiro próprio. Então a situação é temporária. 2 meses no máximo, e eu achei que o quarto de hóspedes tem banheiro próprio. Ela separou as palavras com um espaço que não existia na fala normal. Esse aqui também tem. O queixo apontou para a porta fechada na frente delas. Isa, calma, tô calma. E estava, de um jeito que claramente deixava Rafael mais desconcertado do que qualquer grito teria deixado. Ela se virou devagar, com o rosto que usava quando revisava balanço às 11 da noite e encontrava erro que era de outra pessoa e que virava problema dela. Onde fico? O quarto do fundo tem cama, tem banheiro, é espaçoso, é só por um tempo. Tô ouvindo. Ela se virou para o corredor, caminhou sem apressar o passo uma única vez. A pasta na mão, a barriga na frente, os passos no assoalho de madeira que ela conhecia de cor. Só quando a mão tocou a maçaneta do quarto do fundo ela parou, de costas para ele, e falou com uma voz baixa o suficiente para obrigar Lu a inclinar o corpo para ouvir. Tô contando os dias, Rafael. Cada um deles. A porta fechou com um clique limpo. Do outro lado, o quarto cheirava a caixa fechada e tinha uma janela que dava para o muro de pedra do vizinho. Isabela removeu 2 caixas de enfeites de Natal que nunca tinham saído do plástico bolha, sentou na beirada da cama de solteiro e ficou olhando para o muro por um tempo que não soube medir direito. Isabela Carvalho tinha entrado na Monteiro Incorporações aos 26 anos como analista de controladoria, virando gerente em 18 meses por conta de um relatório que ela enviou direto para o conselho sem pedir autorização para ninguém, apontando um erro de 3,2 milhões num balanço do 3º trimestre. 2 anos depois, diretora financeira. Conheceu Rafael no elevador do 3º andar, que era o clichê mais batido de São Paulo corporativo, e por isso ela sempre omitia quando perguntavam. Casaram. Ela foi morar na casa. Dona Helena Monteiro, mãe de Rafael, apareceu na cerimônia com um vestido azul marinho. Sorriu em todas as fotos e disse que alegria com a mesma precisão com que se lê um texto que não se escreveu. O sorriso ficou mais contido quando Isabela engravidou, e Rafael começou a dizer a gente nas reuniões de diretoria, em vez de minha mãe acha que. Isso foi em outubro. Em novembro, Dona Helena solicitou ao conselho uma revisão da estrutura de procurações internas da empresa. Em dezembro, Isabela começou a notar as primeiras inconsistências nos extratos de transferência entre subsidiárias. Ela abriu a pasta no colo. Dentro, em ordem cronológica, havia cópias de extratos que não correspondiam a nenhum centro de custo aprovado, todos assinados com a procuração que Dona Helena detinha desde 2018. O primeiro divergente era de agosto do ano anterior, 10 meses antes de Isabela começar a notar. O valor acumulado por estimativa conservadora ficava entre 4 e 5 milhões de reais, pulverizados em parcelas abaixo do limite de alerta automático do sistema da controladoria, do tipo que não aparece no relatório mensal padrão, mas que aparece quando alguém passa uma tarde inteira numa planilha com os filtros ajustados do jeito certo.
Isabela tinha passado muitas tardes assim desde o 5º mês. Pegou o celular. Camila. A advogada atendeu no segundo toque. 00h e alguma coisa. Sem nenhum rastro de sono na voz. Era esse o tipo de profissional que Isabela tinha escolhido com cuidado. Alguém que não precisava de horário comercial para prestar atenção no que importava. Preciso marcar para a semana que vem. Tenho 3 extratos novos e uma alteração de situação doméstica que a senhora precisa saber. Uma pausa curta. Você tá bem? Isabela olhou para o muro do vizinho pela janela. Uma trepadeira crescia entre as pedras por conta própria, sem que alguém tivesse plantado, apenas aproveitando a fresta. Tô contando os dias. Quinta-feira, 9h. Traz tudo. A voz da advogada ficou mais firme, um tom abaixo do profissional, do tipo que era quase afeto. Cuida. Isabela desligou. Guardou a pasta embaixo do colchão, lugar provisório de quem sabe que vai mudar antes que alguém procure. Depois ficou sentada quieta por alguns minutos, com as mãos unidas em cima da barriga, deixando a criança se mexer sob as palmas. Esse gesto ela nunca tinha precisado aprender. Então desceu para o jantar, porque não descer seria parecer que estava se escondendo, e Isabela Monteiro não se escondia. A mesa estava posta para 4. Dona Helena Monteiro ocupava a cabeceira com a postura de quem dispensa a cerimônia, porque ela mesma é a cerimônia. 61 anos, cabelos brancos arranjados com precisão que sugeria mais de 1 hora de preparação, um anel de safira na mão direita, que ela usava em todas as ocasiões e que Isabela sabia, pela planilha com os filtros certos, ter sido adquirido com fundos de uma subsidiária da Monteiro Serviços em 2021. Ela tinha chegado sem avisar, como sempre fazia quando havia algo que queria supervisionar pessoalmente. Renata Souza estava sentada à direita de Rafael, 28 anos, provavelmente, cabelos lisos e escuros, roupas que eram bonitas demais para serem escolhas próprias. O tipo de coordenação que parece organizada por alguém com mais experiência em impressionar do que a pessoa que está usando. Ela sentou com a rigidez de quem passou o dia pensando naquele momento específico e ainda não tinha decidido que expressão usar. Rafael puxou a cadeira para Isabela do lado oposto da mesa. Era uma tensão. Era também a geometria mais honesta da situação. Ela num lado, Renata no outro, Rafael no meio onde ficava sempre. Isabela, minha querida. Dona Helena abriu o guardanapo no colo com o movimento de quem está inaugurando alguma coisa. Que bom que desceu. Pedi para Marta fazer a sopa de abóbora. Sei que você está evitando tempero forte por causa da gravidez. Obrigada. Isabela sentou. Olhou para Renata por um segundo, não mais. Renata desviou o olhar para o copo d'água. A conversa do jantar seguiu os trilhos que seguia sempre nas mesas que Dona Helena comandava. A obra do condomínio em Alphaville, que estava 3 semanas atrasada, o primo de Rafael, que ia se casar em outubro numa cerimônia que prometia ser cara e sem gosto, a reforma no apartamento de Renata, que segundo Dona Helena devia durar umas 3 semanas no máximo. Hotel é tão impessoal, né, coitada? Rafael concordou com tudo o que sua mãe disse. Isabela comeu a sopa, respondeu quando foi diretamente interpelada, não mais do que o necessário, e ficou de olho. Renata mal tinha tocado na comida. Bebia água em pequenos goles regulares. Os olhos iam mais para a janela do que para qualquer pessoa sentada à mesa. E toda vez que Dona Helena dizia o nome dela num tom de afeto fabricado, os ombros de Renata subiam 1 milímetro, involuntariamente, como quem recebe um susto miúdo que aprendeu a esconder, mas não aprendeu a não sentir. Isabela não anotou esse detalhe em lugar nenhum. Só guardou. Depois do jantar, quando Dona Helena saiu com o chofer e Rafael ficou na sala com o laptop, Isabela subiu a escada de volta para o quarto do fundo. No meio do caminho, encontrou Renata descendo. As duas pararam no mesmo degrau. Isabela estava preparada para qualquer coisa. Desculpa ensaiada, indiferença calculada, alguma observação no limiar entre a cordialidade e a provocação. Não estava preparada para os olhos castanhos de alguém que claramente não dormia bem fazia tempo. Olhos ligeiramente fundos com o tipo de cansaço que não vem de uma noite ruim, mas de um peso que a pessoa carrega acordada. Boa noite, disse Isabela. Boa noite. A voz de Renata era mais baixa do que a mesa de jantar tinha deixado supor. 3 segundos de quieto. Então Renata desceu o degrau, passou sem encostar, sumiu pelo corredor do andar de baixo. Isabela ficou parada onde estava, ouvindo os passos afastarem.
Havia algo naqueles olhos que não combinava com os sapatos vermelhos alinhados milimetricamente diante da porta errada. Organização demais para ser de quem está confortável. Rigidez demais para ser de quem ganhou. Ela subiu o restante da escada carregando esse pensamento. No quarto do fundo, deitada na cama de solteiro com o teto como única vista disponível, ela deixou a criança se mexer contra as palmas das mãos e ficou em silêncio. A casa foi se calando gradualmente. O ar-condicionado, os passos de Marta recolhendo a cozinha, a voz distante de Rafael num telefonema que ela não tentou decifrar. Havia uma memória que ela revisitava às vezes quando o sono não vinha logo. Rafael 2 anos atrás chegando com um buquê de rosas vermelhas logo depois do casamento, e ela dizendo que preferia tulipas, e ele ficando tão visivelmente sem graça com o erro, que ela tinha achado engraçado e colocado as rosas numa garrafa de água mineral, porque não tinha um vaso em casa ainda. Ela não guardava essa memória com saudade, exatamente. Guardava com a clareza de quem consegue apontar o lugar exato onde uma estrada tinha um desvio que ninguém viu na hora e que agora era fácil de localizar olhando de trás. O problema não era Renata. O problema nunca tinha sido Renata. Mas havia uma pasta embaixo do colchão e uma quinta-feira marcada às 9 da manhã, e isso era suficiente por essa noite. Às 2 da manhã, ela dormiu. A convocação chegou na segunda-feira de manhã, em papel timbrado, entregue em mãos pela assistente de Dona Helena, com um sorriso que tentava ser neutro e não conseguia. Isabela estava na mesa da diretoria financeira quando recebeu o documento, uma carta formal informando que, por orientação médica e recomendação do Conselho de Administração, o cargo de diretora financeira seria temporariamente assumido por um substituto interino a partir daquela semana, em consideração ao estado gestacional avançado da colaboradora Isabela Monteiro e a necessidade de descanso adequado nos meses anteriores ao parto. Ela leu o documento 2 vezes, dobrou, colocou no bolso do blazer. Então chamou a assistente dela, Fernanda, e pediu um café. "Tô bem", disse, antes que Fernanda perguntasse, porque o rosto de Fernanda era do tipo que não conseguia não perguntar. "Pode trazer o café e me mandar a lista de acesso ao sistema de transferências dos últimos 12 meses, aquele relatório que eu pedi na semana passada." Fernanda foi. Isabela ficou na cadeira da diretoria que até aquela semana era dela e olhou pela janela de vidro do 12º andar para o skyline de São Paulo. Faria Lima às 10 da manhã, o trânsito que nunca parava, as torres que cresciam sem pedir licença. Ela tinha passado 6 anos construindo a posição que ocupava naquela sala. Dona Helena tinha precisado de uma carta de 2 parágrafos para esvaziar isso temporariamente. Ela abriu o notebook e começou a trabalhar. Tinha exatamente um dia útil antes que o substituto assumisse o acesso às credenciais dela. Isabela não desperdiçou. Chegou às 7h30, quando o andar ainda estava vazio, e passou as primeiras 2 horas exportando relatórios que tecnicamente qualquer diretor tinha o direito de acessar, mas que ninguém fora dela saberia o que procurar dentro deles. Movimentações entre a Monteiro Participações e 4 subsidiárias de segundo nível, aprovadas com a procuração de Helena, distribuídas em frequência e valor que um olho não treinado passaria por regular. Fez 3 cópias. Uma no HD externo que ficava no escritório em casa, trancado. Uma enviada para um endereço de e-mail que não estava vinculado a nenhum servidor da empresa. Uma impressa, colocada dentro de uma pasta de cartolina preta e guardada na bolsa. Às 11, Leandro Figueira, o substituto interino, apareceu para fazer a transição. 35 anos, terno novo, aperto de mão firme, o tipo de confiança que vem de saber que foi escolhido por alguém poderoso. Isabela passou 4 horas fazendo a transição com ele, respondendo todas as perguntas, indicando todos os arquivos, sem omitir nada do que era legítimo. Quando ele perguntou sobre um conjunto de pastas em rede que ela tinha criado, ela disse análise interna descontinuada e Leandro não perguntou mais. Ele não saberia o que perguntar mesmo. Às 4 da tarde ela desligou o notebook, pegou a bolsa e disse boa tarde para Fernanda, que estava na mesa com a expressão de alguém segurando muita coisa, sem poder falar nada. Isabela colocou a mão no ombro dela por um segundo. "Você é muito boa no que faz", disse Isabela. "Só quero que você saiba isso." Fernanda piscou. "Obrigada, diretora." Isabela desceu pelo elevador que tinha subido pela primeira vez, 6 anos atrás. Naquela noite o jantar foi diferente. Dona Helena tinha chegado mais cedo.
trazia uma garrafa de vinho que ela chamou de para comemorar que a Isabela agora pode descansar de verdade, e tinha instruído Marta a preparar um cardápio que claramente tinha sido pensado por mais tempo do que um jantar de semana normal justificaria. Isabela desceu às 7h30 com a bolsa ainda no ombro, direto de onde tinha chegado, e encontrou a mesa posta com flores no centro, Renata numa cadeira que ficava claramente mais perto de Rafael do que na noite anterior, e Dona Helena de pé junto à janela com o copo na mão, já abrindo os braços como se Isabela fosse abraçar aquela cena por livre e espontânea vontade. Finalmente você vai poder cuidar de você, disse Dona Helena, com o calor calculado de quem praticou o tom na hora certa. É o que é melhor para o bebê, no fim das contas. Com certeza. Isabela colocou a bolsa na cadeira ao lado da sua e sentou. Rafael serviu o vinho para todos, água para ela, e a conversa começou. Renata estava de vestido escuro, os cabelos presos, sentada de um jeito que ocupava o mínimo possível de espaço. Quando Rafael disse alguma coisa engraçada sobre o primo que ia se casar, todo mundo riu. Renata levantou o canto da boca por meio segundo. Isabela olhou para ela. Renata estava sentada a 2 lugares de distância de Dona Helena, e onde quer que Dona Helena gesticulasse ou movesse as mãos, os olhos de Renata iam primeiro para essas mãos antes de irem para qualquer outra coisa. Era o tipo de atenção que não vinha de admiração. Depois do jantar, enquanto Marta recolhia a mesa e Rafael atendia um telefonema na varanda, Isabela foi buscar água na cozinha. Dona Helena estava lá. Tinha ficado depois que os outros saíram, de pé junto à pia, com o copo de vinho na mão, no lugar que era território dela em qualquer casa que ela frequentasse. Você se saiu bem hoje, disse Dona Helena, sem virar. Na transição. Leandro me disse que foi suave. Isabela abriu a geladeira. Faço o meu trabalho. Sempre fez. Dona Helena virou. O tom era o de quem vai dar um elogio, mas o elogio vai chegar com alguma coisa embaixo. É uma pena que você insiste em tornar as coisas mais difíceis do que precisam ser. É mesmo? Isabela fechou a geladeira com a garrafa d'água na mão. Que coisas, especificamente? A situação em casa. Dona Helena fez um gesto vago com o copo. A Renata é uma solução temporária para um problema que poderia ter sido evitado se você e Rafael tivessem conversado antes de... Dona Helena. Isabela abriu o armário, pegou um copo, fechou o armário, estava de costas para a outra, virou com o mesmo rosto de sempre. A senhora já conversou com o departamento jurídico da empresa esta semana? Uma pausa. Pequena. Mas lá estava. Sobre o quê? Disse Dona Helena. Sobre qualquer coisa. Isabela encheu o copo d'água. Perguntei porque às vezes eu acho que a comunicação interna precisa melhorar, mas provavelmente é coisa de diretora financeira, né? Ela levantou o copo num gesto que era quase um brinde. Boa noite, Dona Helena. Caminhou para a saída da cozinha sem pressa. Na porta, sem virar, o vinho estava bom. No corredor, fora do alcance de visão da cozinha, Isabela parou por exatamente 2 segundos, encostou os dedos na parede e respirou uma vez fundo. Depois continuou andando. Ela tinha notado a pausa. A fração de segundo em que Dona Helena, que jamais hesitava, hesitou. Era um sinal miúdo, do tipo que só aparece quando alguém sabe que há algo que poderia ser encontrado, mesmo que ainda não saiba o que exatamente está sendo procurado. Essa noite, antes de dormir, ela mandou uma mensagem para Drá. Camila, confirma quinta-feira. Tenho tudo. A história chegou até Rafael por 3 caminhos diferentes na mesma semana, o que não era coincidência porque histórias que chegam por 3 caminhos diferentes na mesma semana geralmente são enviadas pelo mesmo remetente. A primeira versão foi de um membro do Conselho de Administração que ligou para Rafael numa quinta-feira de tarde dizendo que tinha chegado ao seu conhecimento que Isabela Monteiro, antes de deixar o cargo, tinha estabelecido contato com representantes da Ventura Capital, uma gestora que nos últimos 2 anos tinha feito 3 tentativas de aquisição hostil de subsidiárias da Monteiro Incorporações. A segunda versão chegou por e-mail de um endereço de domínio corporativo, sem assinatura, com um arquivo em anexo que Rafael não deveria ter aberto, mas abriu, contendo uma captura de tela de uma conversa de mensagens que parecia ser de Isabela, mas que tinha qualidade gráfica boa, o suficiente para enganar quem não procurasse o detalhe do timestamp errado. A terceira versão foi de Dona Helena pessoalmente no sábado de manhã, tomando café no jardim como se fosse uma conversa casual. Rafael,
Você sabe que eu nunca interfiro nos assuntos do casal de vocês. Rafael soube que ia ser exatamente o contrário disso. Mas tem gente na empresa me perguntando sobre a Isabela e um contato dela com a Ventura. E eu acho que você merece saber o que está circulando, filho. Não para acusar ninguém. Só para você poder conversar com ela. Ele foi falar com Isabela naquele mesmo sábado à tarde. Isabela estava no quarto do fundo com o notebook no colo, revisando um documento de planilha que Rafael não viu o conteúdo. Ela fechou o notebook quando ele entrou. Preciso te perguntar uma coisa. Ele ficou de pé perto da porta, não puxou cadeira, não sentou. Quando Rafael ficava de pé numa conversa difícil, era porque queria poder sair sem ter de se levantar de uma cadeira. Isabela sabia isso também. Você teve contato com alguém da Ventura Capital depois que saiu do cargo? Não. Ela respondeu direto, sem preparação. Tem um e-mail circulando que... Eu sei o que está circulando. A voz dela não subiu. Você checou a fonte? Ele ficou quieto. Rafael. Ela abriu as mãos sobre o notebook fechado, um gesto de quem está sendo muito precisa. Você checou de onde veio o e-mail? O domínio? O timestamp da captura de tela? O IP do servidor? Silêncio. Então, ela não disse mais nada. Pegou o notebook, abriu, voltou para o documento. Rafael ficou parado na porta por mais uns 5 segundos. Isa, eu não estou acusando você. Eu sei. Os olhos dela não saíram da tela. Você está ouvindo, Rafael? Ele saiu. A porta fechou, de novo com aquele clique suave que era mais difícil de ignorar do que qualquer portada. Naquela noite, Rafael ficou na varanda por mais de 1 hora. O jardim estava quieto, as luzes dos vizinhos apagadas uma por uma, e ele ficou olhando para nada específico com o copo de uísque que não chegou a terminar. Tinha algo na resposta de Isabela que ele não sabia nomear. Não era raiva, não era negação defensiva. Era a voz de alguém que já tinha passado da fase em que a pergunta importava. Ele pegou o celular. Procurou o e-mail que tinha recebido sobre a Ventura Capital. Abriu a captura de tela. Olhou para o timestamp. Olhou para o domínio de envio. Olhou de novo para o timestamp. Fechou o e-mail. Voltou para o quarto às 11h30 sem ter chegado a nenhuma conclusão que ele soubesse o que fazer com. No dia seguinte, domingo, depois que Dona Helena saiu do almoço e Rafael foi para o escritório pegar um documento que tinha esquecido, Isabela foi sentar no banco de pedra do lado de fora, no canto do jardim onde o sol batia mais no final da tarde, com um livro que ela não estava lendo de verdade, mas que servia de pretexto para ficar quieta em paz. Foi quando Renata saiu pela porta lateral do jardim. Isabela não se mexeu. Esperou o que viria. Uma cena, uma provocação, alguma das muitas coisas que pessoas nessa situação dizem quando estão sozinhas e acham que podem. Em vez disso, Renata caminhou até o banco de pedra em silêncio, sem olhar para o rosto de Isabela, e se sentou 2 palmos ao lado dela. Ficaram quietas por um tempo que Isabela não calculou. O jardim fazia barulho de jardim, pássaro, vento nos galhos do ipê que estava quase florindo, um carro distante na rua. Então Renata colocou algo no banco de pedra entre as duas. Um envelope branco, fechado, sem nome nem endereço escrito por fora. Colocou com a ponta dos dedos, levantou, caminhou de volta para casa sem dizer uma palavra, sem olhar para Isabela nenhuma vez. Isabela olhou pro envelope. Ficou olhando por um longo momento, o livro ainda aberto no colo, o sol descendo na direção do muro. O envelope era de papel comum, do tipo que vende em qualquer papelaria. Estava um pouco amassado no canto, como de quem carregou no bolso por mais tempo do que pensou que ia carregar. Ela não o abriu imediatamente. Colocou em cima do livro. Ficou olhando para o ipê. Pensou em todas as coisas que podiam estar dentro de um envelope deixado em silêncio por uma mulher com olhos de quem não está dormindo bem. Depois de uns 20 minutos, quando a luz estava laranja e o jardim estava ficando frio, ela pegou o envelope, colocou dentro do livro como marcador de página, entrou em casa, subiu para o quarto do fundo e fechou a porta. Ficou com o envelope na mão por mais algum tempo, sentada na beirada da cama de solteiro, com a trepadeira do muro do vizinho visível pela janela estreita. Então abriu. Dentro havia 3 folhas. Não eram extratos. Eram documentos de uma conta bancária em nome de Helena de Souza Monteiro, numa instituição de Cayman Islands, com movimentações de entrada e saída entre 2018 e o presente. O volume total, os destinatários,
Os nomes por trás das estruturas de empresa que receberam os valores. Eram os documentos originais que ela não tinha conseguido obter sozinha depois que a transferiram do cargo. Isabela ficou sentada na beirada da cama com as 3 folhas na mão, olhando para elas. Do lado de fora, a trepadeira balançou com o vento da noite. Ela tinha uma pasta. Agora tinha uma pasta completa. Dona Helena Monteiro escolheu uma segunda-feira porque segunda-feira era o dia em que Rafael chegava ao escritório disposto a resolver pendências. Era sua característica de filho. Ele herdara o porte do pai, a empresa do pai, e o hábito do pai de começar a semana querendo fechar assuntos abertos. Ela chegou ao escritório dele às 10 da manhã, com 2 xícaras de café que a assistente trouxe e com a voz de quem vem tratar de negócio, mas com afeto. Rafael, filho. Ela fechou a porta. Sentou na cadeira à frente da mesa dele sem esperar ser convidada, porque nunca precisou esperar. Você sabe que eu não gosto de pressionar você. Rafael colocou o celular virado para baixo na mesa. O que foi, mãe? A situação em casa. Ela envolveu a xícara com as 2 mãos. Não tá sendo boa para ninguém. Para Renata não, que fica sem saber o que é dela. Para Isabela não, que merece saber onde está. E para você principalmente. Uma pausa. O doutor Saraiva é o melhor advogado de família de São Paulo. Eu já conversei com ele sobre o processo. Se vocês assinarem antes do nascimento do bebê, fica mais simples, mais limpo, sem disputa de guarda de recém-nascido, que não é bom para a criança. Rafael ficou olhando para ela. Assinarem o quê, mãe, querido? Ela usou o tom do tipo que fecha parêntese. Você sabe o quê? O escritório do Dr. Saraiva ficava num andar alto de um prédio na Avenida Paulista, com vista suficiente para o horizonte e mobília suficiente para que ninguém duvidasse do valor da hora de trabalho. Rafael chegou às 2 da tarde numa quinta-feira com Dona Helena ao lado e um silêncio no carro que nenhum dos dois tentou preencher. Isabela já estava lá quando entraram. Ela estava sentada à esquerda da mesa de reunião, de blazer escuro, com a barriga de 7 meses mais evidentes do que nunca naquela cadeira e com uma pasta de documentos fechada à frente dela. Do lado dela estava Camila Fonseca, que Rafael conhecia de nome, mas nunca tinha visto pessoalmente, uma mulher de uns 45 anos com óculos de armação escura e o rosto de quem leu todos os papéis antes de entrar num cômodo. Rafael parou quando a viu. Isa. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Rafael. Ela não se levantou, indicou a cadeira do lado oposto da mesa com o olhar. Senta. Dona Helena sentou sem hesitar, ao lado de Rafael, e cruzou as mãos sobre a mesa com a compostura de quem já esteve nessa posição antes. O doutor Saraiva começou a dispor os documentos. O instrumento de separação, o acordo de divisão de bens, o plano de coparentalidade. O procedimento de hoje é simplificado, disse o doutor Saraiva. Ambas as partes já foram informadas dos termos. Se houver concordância, a assinatura pode ser feita agora, e o protocolo no cartório acontece ainda esta semana. Rafael olhou para os documentos. Olhou para Isabela. Ela estava olhando para a pasta de documentos na frente dela, com as mãos unidas em cima da mesa, completamente quieta. O advogado pôs uma caneta ao lado da mão de Rafael. Rafael a pegou. A porta da sala de reunião se abriu. A assistente do Dr. Saraiva entrou com 2 envelopes, do tipo com a logomarca de cartório no canto superior, e se desculpou com uma voz que não estava acostumada com aquele tipo de interrupção. Perdão. Esses documentos foram protocolados para entrega pessoal e urgente. Assinatura obrigatória no recebimento. Ela colocou os envelopes na mesa, um na frente de Dona Helena e um no espaço que estava sendo usado como lugar de Renata, que não estava na reunião, mas cujo nome estava no envelope. Dona Helena olhou para o envelope sem tocá-lo. O que é isso? Disse ela, com a voz que ela usava quando precisava que algo sumisse. Não sei informar o conteúdo, senhora. Só a entrega. A assistente pôs o bloco de assinatura na frente de cada uma das destinatárias. Dona Helena assinou com a pena que tirou da própria bolsa, como se controlar o instrumento controlasse a situação. Abriu o envelope com o cuidado de quem não quer demonstrar pressa. Isabela viu o exato momento em que a leitura começou. Viu os olhos de Dona Helena percorrerem o papel da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de volta para o topo. Viu as mãos pousarem na mesa com uma lentidão que não era calma, mas o oposto da calma, o tipo de quieto que antecede o ajuste de posição. O documento era uma intimação expedida pela Comissão de Investigação Financeira do Ministério da Fazenda.
Instauração de inquérito administrativo. Objeto: movimentações irregulares de valores em subsidiárias do Grupo Empresarial Monteiro Incorporações. Intimadas a prestar depoimento: Helena de Souza Monteiro e Renata Aparecida Souza, na condição de signatária e de destinatária beneficiária, respectivamente. Data de expedição: 3 semanas atrás. Número do processo: sequência que começava com o código do protocolo da Receita Federal e que alguém que entendesse de fraude societária reconheceria de longe como coisa séria. Dona Helena colocou o papel na mesa com as 2 mãos. Não amassou, não jogou, colocou com precisão, como objeto que ela ainda precisava controlar: Rafael. A voz era a mesma de sempre, mas alguma coisa embaixo dela tinha mudado de temperatura. Isso é um erro. Deve ser. Rafael não estava olhando para a mãe, estava olhando para Isabela. Isabela tinha se levantado da cadeira do lado esquerdo da mesa, devagar, sem urgência, com a pasta de documentos na mão. E pela primeira vez naquela sala, naquela tarde, naquele mês, ela olhou para ele de frente, direto, sem desviar. O processo está protocolado há 3 semanas, disse Drá. Camila, do lado de Isabela, com a voz plana de quem está lendo o fato. A documentação de suporte tem 12 páginas de extratos, 4 anos de histórico de transferências e os documentos de origem das contas nas Ilhas Cayman. Qualquer tentativa de interferência no processo a partir de hoje constitui crime de obstrução. Dona Helena olhou para Isabela. Isabela olhou de volta. Não era o olhar de quem ganhou, era o olhar de quem esperou. Há 4 anos naquela casa, desde o primeiro jantar onde Dona Helena disse que alegria com o sorriso de papel, desde o primeiro extrato divergente de agosto do ano anterior, desde a pasta embaixo do colchão da cama de solteiro do quarto do fundo, desde o envelope branco no banco de pedra do jardim. Tem uma coisa que eu ainda não entendo, disse Rafael, com uma voz que tinha descido de patamar, a voz de quem está recalibrando o que é verdade. Ele olhou para a mãe. De onde vieram os documentos originais das Cayman? Você precisava de acesso que a Isabela não tinha mais depois da transferência de cargo. O silêncio que se seguiu durou o suficiente para todo mundo na sala entender que não era acidental. Isabela não respondeu. Drá. Camila não respondeu. E Dona Helena, pela primeira vez desde que Isabela a conhecia, não tinha uma resposta pronta. Dona Helena Monteiro apareceu na casa na manhã seguinte sem avisar, o que era seu jeito de sempre, mas desta vez com um motorista que ficou no carro e sem o anel de safira na mão direita. Isabela notou a ausência do anel porque era o tipo de detalhe que ela notava. Marta abriu a porta. Isabela desceu a escada devagar, com a barriga de 7 meses e 2 dias que agora tinha avançado para 7 meses e 18 dias, com o café que ainda estava tomando, e encontrou Dona Helena na sala de estar sentada numa das poltronas, com as mãos unidas no colo numa posição que Isabela nunca tinha visto ela usar antes. Rafael não está, disse Isabela. Saiu cedo. Eu sei. Dona Helena levantou o rosto. Vim falar com você. Isabela se sentou no sofá à frente. Pôs o café na mesa entre as duas. Esperou. Você não precisa levar isso adiante, disse Dona Helena. A voz estava calibrada no tom da negociação, o tom que usava em reunião de conselho quando queria parecer razoável antes de propor algo que não era. Existe um acordo que pode ser muito vantajoso para você e para a criança. Eu conversei com meu advogado pessoal, não o Saraiva, outro. O que você quer para retirar a denúncia? Fala um número. Eu ouço. Isabela pegou o café. Bebeu um gole. Colocou de volta na mesa sem pressa. A denúncia não é minha para retirar. Você a apresentou. Apresentei documentação. A investigação é do Ministério. Ela cruzou as mãos no colo. Dona Helena, a senhora já conversou com um advogado criminalista? Não um advogado de família, um criminalista. Esse é o tipo de processo que vai para a esfera penal, não civil. A senhora vai precisar. Dona Helena ficou quieta por 3 segundos. 3 segundos era muito tempo para ela. Eu posso garantir que seu filho vai ter tudo, disse Dona Helena. E a voz tinha descido uma camada, chegado num lugar mais direto, mais humano, que Isabela nunca tinha ouvido antes, e que por isso mesmo era mais alarmante do que os outros tons. Monteiro é o nome dele. O fundo que eu separei para Rafael pode ser transferido para o nome da criança diretamente. Escola, saúde, patrimônio. Você vai ter paz para criar seu filho, meu filho. Isabela inclinou levemente a cabeça. Não nosso. Isabela.
O nome que a senhora usou foi seu filho. Eu entendi o que isso significa. A porta da entrada abriu, Renata entrou. Isabela não sabia que ela ia aparecer, mas não ficou surpresa. Havia uma lógica nas coisas que iam se desdobrando naquela sala, e Renata, que tinha carregado um envelope por dias antes de colocá-lo num banco de pedra sem dizer uma palavra, era exatamente o tipo de pessoa que esperava pelo momento certo. Ela estava de roupas comuns, calça, blusa, cabelo preso sem nenhum arranjo. Ficou na entrada da sala, olhando para as duas. Os olhos castanhos e cansados estavam cansados de um jeito diferente agora, não de quem não dormiu, mas de quem decidiu parar de fingir que ia dormir direito algum dia, se não dissesse o que precisava dizer. Renata. Dona Helena disse o nome com a autoridade de quem está pedindo que a outra fique no lugar. Isso não é. Fui eu que dei os documentos. Renata não tirou os olhos de Dona Helena, os das Cayman. Fui eu que passei para Isabela. Silêncio. Você me apresentou para Rafael, continuou Renata. A voz não tremia, mas era do tipo que podia começar a tremer, e ela sabia disso e não ia deixar. Você arranjou o apartamento. Você disse o que fazer, quando aparecer, como se comportar na sua frente. E quando eu disse que não queria mais, você disse que tinha documentos meus assinando como beneficiária daquela conta e que eu ia ser indiciada junto com você se eu não cooperasse. Ela parou, respirou uma vez. Não sou burra, Dona Helena. Eu sei que você me colocou como co-beneficiária para ter como me prender. Só que eu decidi que prefiro ser indiciada do que continuar sendo usada. Dona Helena ficou olhando para ela com a expressão de alguém que está fazendo o cálculo de qual das versões do problema essa situação cria. Você não tem como provar nada disso, disse Dona Helena, com a voz leve de quem diz que está chovendo enquanto está chovendo. Tenho os áudios. Renata abriu o celular na mão e o mostrou, a tela com um ícone de gravação. 23 áudios das últimas 6 semanas. Camila já recebeu cópia. A sala ficou quieta de um jeito que tinha textura. Dona Helena girou lentamente para Isabela. Você sabia disso? Eu sabia que ela ia estar aqui. Isabela pousou o café na mesa. Não sabia dos áudios. E você? Dona Helena olhou para Renata com uma frieza que tentava ser a mesma de sempre, mas que estava mostrando uma fresta embaixo que nunca tinha aparecido antes. Você tem ideia do que acabou de fazer? Tenho. Renata guardou o celular. A mesma ideia que eu deveria ter tido antes. Dona Helena ficou de pé, ajustou o paletó, pegou a bolsa, ficou parada por um segundo com a postura intacta, o anel ausente, os cabelos brancos impecáveis, o rosto que não revelava nada e que por isso revelava tudo. Então caminhou para a porta, parou, virou-se. Rafael não vai perdoar você por isso, disse ela para Isabela. Nunca vai. Ele já está na porta, disse Isabela. Dona Helena virou. Rafael estava no vão da entrada. Quanto tempo estava ali, Isabela não sabia. O suficiente. O rosto dele era de quem ouviu tudo e ainda estava processando o que fazer com o que ouviu. Dona Helena saiu sem mais palavras. Os saltos dela no piso do corredor foram o único som por uns 10 segundos depois que a porta fechou. Renata ficou. Rafael ficou. Isabela ficou. Renata foi a primeira a se mover. Foi até a poltrona onde Dona Helena tinha sentado, pegou a bolsa que tinha deixado no chão ao entrar, virou para Isabela. Me desculpa. Era uma palavra pequena para uma situação grande. E Renata sabia disso. O jeito que ela disse foi o de alguém que sabe que desculpa não desfaz, mas que não tem outra coisa que possa dar no lugar que seja honesta. Eu devia ter saído antes. Isabela ficou quieta por um segundo. Você saiu quando conseguiu. Renata assentiu uma vez, olhou para o chão, saiu pela porta. Rafael ficou sozinho com Isabela. Ele foi até a poltrona que Dona Helena tinha ocupado e sentou. Ficou de cotovelos nos joelhos, mãos juntas, olhando para o assoalho de madeira por um longo momento. Isabela ficou onde estava, no sofá, com o café que tinha esfriado completamente. Eu não sabia, disse ele. A voz estava diferente de todas as versões dela que ela conhecia. Não era a de CEO, não era a de marido que está deflectindo, não era a de filho. Era só ele, do dinheiro, da Renata, de nada do que ela fez. Eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Ela não disse isso com gentileza nem com dureza. Disse como fato. Mas você não quis saber. É diferente. Ele levantou o rosto. Os olhos dele eram de alguém que está entendendo uma coisa que devia ter entendido mais cedo e que sabe disso. Issa. Não. Ela colocou o café na mesa. Deixa eu terminar uma vez.
Ela se ajeitou no sofá, porque 7 meses e 18 dias não eram fáceis em nenhuma posição, e olhou para ele. Eu fiquei 7 meses construindo um caso jurídico e cuidando da nossa filha ao mesmo tempo, num quarto do fundo que cheira a caixa fechada, enquanto você deixava sua mãe reorganizar a nossa casa, como se eu fosse uma inquilina com mau comportamento. Você não me perguntou se eu estava bem uma vez nesse período, Rafael. Uma vez. Ele não disse nada. Não podia dizer nada porque era verdade e os dois sabiam. Não tô pedindo que você seja perfeito, disse ela. Tô dizendo que você escolheu ser ausente quando importava. E isso não se conserta com um pedido de desculpa nesse sofá. O que conserta? Ele perguntou com uma voz que não estava performando humildade. Estava só perguntando. Não sei ainda. Ela foi honesta porque era a única coisa que lhe sobrava. Você precisaria me dar tempo para eu saber. Ele ficou parado por um momento. Depois se levantou, foi até a janela, ficou olhando para o jardim. O ipê estava quase florindo, 1 mês e pouco antes da época. A próxima consulta da Dra. Miriam é quando? Ele perguntou de costas. Semana que vem. Quinta. Posso ir junto? Ela não respondeu imediatamente. Deixou a pergunta ficar no ar o tempo que ela merecia. Eu vou pensar. Ele foi sem ter sido convidado, mas da sala de espera do consultório da Dra. Miriam, na manhã da quinta-feira, Isabela saiu e o encontrou sentado numa cadeira azul com um copo de água na mão que ele não estava bebendo. Olhando para o chão com o rosto, ela não disse nada sobre ele ter ido. Sentou na cadeira ao lado, deixou a enfermeira chamar. Lá, entrou. Quando saiu 20 minutos depois com o resultado do exame na mão, Rafael continuava na cadeira azul. Tá tudo bem com ela? Ele perguntou, de pé. Tá. Isabela dobrou o exame. Olhou para ele por um segundo. Ela tá bem. Eles saíram juntos do consultório. No elevador, no trecho de silêncio entre o terceiro e o térreo, Rafael disse uma coisa baixinho que ela quase não ouviu. Eu sei que não tenho direito de pedir nada agora. Isabela olhou para frente, para o número do andar que mudava. Não tem. O elevador abriu. Eles saíram. Ela não disse mais nada. Mas também não disse que ele devia ir embora. 16 dias depois, às 2h43 da manhã, Isabela acordou com uma dor que não era a dor de sempre. Ficou deitada na cama do quarto do fundo por 3 minutos tentando medir. Depois pegou o celular, discou para Dra. Miriam. Ouviu a instrução de ir para o hospital. Levantou. Pegou a bolsa que estava pronta desde o 7º mês porque ela era o tipo de pessoa que prepara a bolsa de hospital com 2 meses de antecedência. Desceu a escada devagar, segurando o corrimão. Rafael estava na sala. Ela parou no último degrau. Ele estava no sofá, acordado, com o laptop aberto, mas sem estar trabalhando de verdade, o tipo de presença de alguém que não está dormindo e não quer admitir por quê. Tô indo pro hospital, disse ela. Ele fechou o laptop e se levantou antes que ela terminasse a frase. Dra. Miriam recebeu às 3 e pouco da manhã, com a serenidade de quem não precisa de horário comercial para funcionar bem. O parto estava prematuro em 3 semanas, o que estava dentro de uma margem que ela chamou de absolutamente administrável, com um tom que Isabela reconheceu como o de alguém que quer acalmar, mas que também está sendo honesta, e isso que ela mais queria naquele momento era honestidade. Rafael ficou na sala de espera. Isabela entrou para a preparação. Em algum momento entre os exames e o início do procedimento, uma enfermeira perguntou se ela queria alguém dentro. Ela ficou em silêncio por um segundo. Fala pro pai que pode vir. Eram 5h47 da manhã, quando Laura Monteiro veio ao mundo com o tipo de choro que é a prova mais concreta de que alguém acabou de chegar. 3,2 kg. Um pouco pequena, o que a Dra. Miriam disse que ia resolver em semanas, não meses. Os olhos fechados e o punho cerrado de quem já tem uma posição firme sobre o universo. Rafael ficou de pé ao lado da cama. Isabela estava deitada, exausta do tipo de exaustão que não é fraqueza, mas o oposto. A exaustão de quem foi inteira até o fim. A enfermeira colocou Laura no colo dela. Rafael ficou olhando para as duas sem dizer nada por um tempo. Então disse, muito baixo, com uma voz que era a mais nova que ela já tinha ouvido dele. Ela tem o queixo que é igual ao seu. Isabela olhou para a filha. O queixo era igual ao dela mesmo. Vai precisar ser teimosa, disse Isabela. Ela vai ser. Ele não disse isso como elogio nem como alerta. Disse como certeza. Ficaram quietos por um bom tempo, os três, enquanto São Paulo começava a clarear lá fora e o hospital ia acordando nos seus próprios sons de hospital.
Isabela não disse que estava tudo certo. Rafael não disse que ia mudar. Não eram o tipo de promessas que cabiam naquele quarto naquele momento. O que cabia era isso. A janela cinza se tornando azul, uma criança pequena que dormiu no colo da mãe e duas pessoas que tinham muito ainda por resolver sentadas no mesmo lado do mesmo quarto pela primeira vez em meses. Não era um recomeço. Era uma porta aberta. O que ia ter do outro lado ainda estava por ser visto.